Olá, boa noite, pessoal do mercado de derivativos. Parem tudo para assistir esse videozinho sobre nosso tópico, mercado de futuro, e principalmente sobre ajustes diários e margens de garantia, ok? Eu não tenho certeza, mas eu vou mudar a tela aqui para um dos slides que eu deixei, disponibilizei para vocês no SIGA. Agora eu não tenho certeza, eu estou enxergando o slide, mas eu não sei se vocês estão enxergando, mas enfim, eu vou gravar, eu vou testar, depois eu vejo se deu certo ou não. Ok? Tem ali algumas... sobre o tópico de mercado de futuros, o vencimento de um contrato, são definidos pela Bolsa, enfim, são disponibilizados até 7 vencimentos no caso de commodities. No caso de câmbio, e se o ativo for câmbio ou índice Bovespa, tem vencimentos mensais, tá? Sobre os ajustes diários, nós vamos tratar daqui a pouco. Agora, as margens de garantia. As bolsas, elas exigem que o vendedor primeiro que você só consegue operar no mercado em bolsa via uma corretora, né? Então, se você é um vendedor, no caso, nosso produtor de milho da região aqui, e quer vender a sua safra de tantas mil sacas de milho via contratos futuros, você precisa comunicar essa intenção ao seu corretor, o corretor vai fazer as contas, tantas sacas, são 450 sacas por contrato, você pode dar uma oferta de venda de tantos contratos, e aí é olhar lá o preço futuro, na data que ele quer vender, e o corretor vai dizer, olha, então você precisa me depositar tanto de margem de garantia, antecipadamente. Esse tanto quanto é? Tem algum, aí depende do ativo que está sendo negociado, né? Alguns, no caso da soja, é em tantos, $290 por contrato, uma coisa assim, e alguns são em percentuais também, chega até 15% do volume a ser negociado, o vendedor teria que depositar antecipadamente numa conta na corretora na forma de margem de garantia. Isso para evitar que não aconteçam aí calotes, enfim, inadimplência. Ok? E, aliás, esse depósito antecipado, esse volume, para fins de margem de garantia, é um dos grandes gargalos do porquê os nossos produtores não utilizam o mecanismo de contratos futuros para proteger enfim, a sua produção. Primeiro vai plantar, depois vai colher. Tá? É porque se eles forem vender a futuro, soja ou milho, que seja, eles precisam vender esses contratos no momento antes do plantio, não é? E antes do plantio é o momento em que eles mais precisam de dinheiro, né? Eles têm que pagar diesel, mão de obra, sementes, fertilizantes, enfim, é um momento crítico aí. Muitos dos nossos produtores ainda dependem de custeio, via financiamento de bancos oficiais, enfim. Então, disponibilizar uma grande soma de recursos financeiros num momento crítico como esse é uma das explicações por que praticamente os nossos produtores de commodities agrícolas, eles não operam no mercado futuro. Vou tentar mudar de tela aqui. Então, aí tem as explicações das margens de garantias. Aí, se vocês querem saber quanto é exatamente, aí teria que ver ativo por ativo. No site da B3, lá no link de contratos futuros, vocês podem baixar modelos de contratos e cada ativo tem lá suas especificações. Agora, sobre os ajustes diários, ó, eu fiz esse slidezinho aí
mas eu quero acompanhar com vocês, né? Eu fiz aí uma suposição, isso aí faz tempo que eu fiz, ainda a Sadia nem tinha quebrado no tempo que eu fiz esses slides, tá? Mas vocês veem que tem em cima a figura de um produtor, que é o vendedor do contrato futuro, na outra ponta o hedger, que é o demandante desse produto, e a ambos interessa a, a garantir um preço futuro para um determinado produto. Para o produtor, interessa para ele, ele olha lá no preço futuro, eu coloquei aqui R$ 10 a saca. Ele olha esse preço futuro para, sei lá, 4, 5 meses no futuro, a R$ 10 a saca, ele sabe os custos de produção dele e ele entende que esses R$ 10 garante para ele uma rentabilidade mínima. Da mesma forma, a empresa, ela não sabe se lá no futuro ela vai conseguir comprar o insumo dela a R$ 10 a saca. Isso vai depender da colheita, enfim. Pode haver intervenção, intempéries, enfim, e o preço disparar, o que afetaria muito a sua planilha de custos. Então, para ela também está bom esse preço de R$ 10 a saca. Na data presente, o produto, já que seria um período de entre safra, ele estaria custando a R$ 12 a saca. E esse preço lá no futuro, por ocasião da safra, atendendo o vendedor, no caso, o nosso produtor, e também um preço satisfatório para o hedger, o demandante desse produto, ambos podem fechar contrato através das corretoras. O produtor faz uma oferta de venda de tantos contratos, cada contrato, se for milho, significa 450 sacas de 60 quilos, e, da mesma forma, o demandante, o hedger, através do seu corretor, enxergando essa ordem de venda do produtor, que já está disponível lá no sistema, ele pode fechar esse contrato. Só que ambas as partes, o produtor numa ponta, o demandante na outra, eles podem estar em lados opostos do Brasil. Um pode estar lá no Rio Grande do Sul, o outro aqui em Lucas do Rio Verde, ou vice-versa. E eles não se conhecem, eles não têm. As transações deles passam através dos seus respectivos corretores e as ordens são enviadas para os membros da compensação, chamada Câmara de Compensação da Bolsa. Essa Câmara de Compensação, na verdade, é a compradora do vendedor e é a vendedora do comprador. É ela que faz essas intermediações e diariamente vai fazer esses ajustes diários, que é o tópico de hoje, tá? Então, supondo que eles fecharam para daqui a 4 meses lá no futuro entregar tal quantidade de sacas de milho, por exemplo, a R$ 10 a saca, passa no dia seguinte, lá no mercado futuro, o milho, a mesma saca já está sendo negociada a R$ 10,40. O que acontece? Como o produtor aceitou receber R$ 10 no futuro e o preço do futuro agora está R$ 10,40, 40 centavos não lhe pertencem. Então, a Câmara de Compensação tira 40 centavos por saca da conta dele e transfere, via membros da Câmara de Compensação, transfere para a conta da corretora demandante, que é o hedger, no caso, esse de baixo, demandante do produto, que fechou o contrato a pagar 10 lá no futuro, e se o futuro fosse hoje, custaria 10,40. Então, falta para ele 40 centavos. E assim vai indo. No dia seguinte, caiu mais, fechou lá no mercado futuro 10,60. Note, tem mais uma diferença de 20 centavos em relação ao dia anterior, não ao dia em que eles fecharam o contrato. Note, no dia anterior, quando esse saiu da conta do vendedor 40 centavos e foi passada para o demandante, 40 centavos positivos, as posições já se ajustaram.
ninguém deve mais nada para ninguém. Passado mais um dia, mais uma diferença de 20 centavos. Agora, o que tem que ajustar são só os 20 centavos da cotação de 10,40 para 10,60, e não mais para de 10. Essa posição de 10 para 10,40 já foi ajustada. E por aí vocês vão seguindo, chega lá no final, no vencimento, está 11,30. Fechou lá no futuro a 11,30 a saca. Note que ambas as partes acertaram lá no passado um preço a R$10. Chegou no vencimento do contrato, no dia da entrega do produto, está 11,30. Seria desvantagem para o produtor, porque ele tirou a vantagem. Note que ele concordou em vender a 10 e no futuro receberia 11,30. E seria uma desvantagem para o demandante, que acertou pagar 10, no dia de receber a mercadoria estaria a 11,30. Mas, ao longo do tempo, esse cara aqui de baixo, o demandante, recebeu 40, 60, 90, 1,10, 1,30 de ajustes diários. Então, ele prometeu pagar 10, olha na conta dele, ele recebeu 1,30, chega no dia do vencimento, ele vai lá e compra o produto dele, a saca de milho lá, e paga 11,30. 10 que ele já havia prometido pagar, junta com os 1,30 que ele recebeu de ajustes diários durante o período, a saca vai custar para ele vai pagar exatamente, ele vai pagar os 11,30, que é o preço spot, o preço físico local na época, mas líquido mesmo, ele pagou os 10 que ele ajustou lá atrás. Da mesma forma, o produtor que havia concordado em receber 10, chega no vencimento, ele liga para um armazém vizinho dele, vende a 11,30, ele recebe os 11,30, só que ele vai olhar na conta dele, na corretora, foi tirado 1,30 da conta dele por conta dos ajustes diários. Então, ele vai receber líquido R$10. Ótimo, entenderam isso aí, né? Bem simplesinho. Eu que bolei esse exemplozinho aí, vocês não vão encontrar em livro nenhum. Muito bonito na teoria, né? Desde que, se o produtor que está aqui no Mato Grosso, se ele recebesse na hora da venda, olha, esse preço é o vencimento futuro lá da Bolsa, 11,30. Se for milho, a base é Campinas. Se for soja, a base é Porto de Paranaguá. Mas ele está aqui no Mato Grosso, ele liga para o armazém do lado dele aqui, o armazém que tradicionalmente ele entrega a mercadoria. Vocês estão comprando milho? Estamos. Quanto vocês estão pagando? R$7. 8,50. Ele não vai receber os 11,30. Então, essa diferença entre o valor que ele deveria receber, que é o preço que está lá na Bolsa, e o valor que, de fato, ele recebe no vizinho dele que ele vende, essa diferença se chama de diferença de base. Esse é o grande problema dos contratos futuros de commodities agrícolas aqui no Brasil. Diferença de base. Notem que se esse produto aqui, se não fosse milho, se isso aqui fosse dólar, ou se fosse índice Bovespa, de fato ia dar tudo certinho, porque esse aqui ia receber 11,30, gastou 1,30, então ia receber líquido os 10 que ele acertou lá atrás, e esse aqui ia pagar 11,30, mas recebeu 1,30 de ajustes diários, então ia pagar líquido os 10 que ele acertou lá atrás. Se fosse dólar, se fosse índice Bovespa, que são os dois ativos mais negociados a futuros no Brasil, isso funciona. Por quê? Porque a cotação é a mesma no Brasil inteiro. Já no caso das commodities agrícolas, nós temos uma diferença. Tem uma cotação que é aquela bonitinha que você vê lá na Bolsa, dos contratos, dos preços futuros, soja, milho, boi gordo, café, enfim.
E tem uma outra realidade, que é o preço que, de fato, o produtor vai receber na região dele. Ah, Paulo, mas por que daí ele não exige a entrega direta para esse cara aqui embaixo que comprou e falou para ele que ia pagar? Note que daí, se ele exigir a entrega física, ele vai ter que arcar com os custos de transporte, o armazenamento em armazéns credenciados do produto, daí tem que chamar técnicos para ver se o produto está dentro dos padrões. É muito complicado, é um custo desnecessário, não há necessidade da entrega física. Em vez de esse aqui, por exemplo, exigir que o produtor entregue, ele vai ter que arcar com esse custo de transporte, e vice-versa. Se o produtor ou vendedor exigir entrega física, da mesma forma. Então, não há necessidade. Então, note, gente, detalhe, leiam aí os textos, tá? Se não ficou claro, vocês me interpelem, me deem um feedback, ou pelo e-mail institucional, ou pelo WhatsApp, né? É muito importante esse mecanismo de ajustes diários. É ele que é a essência do mercado futuro, dos contratos futuros. É ele que explica. Notem que aqui eu fiz um exemplozinho com 3 observações, 3 dias passados, mas esses contratos futuros, eles têm aí os vencimentos aí para 4, 6 meses no futuro, e as cotações são diárias. Então, notem que a qualquer momento, esse cara aqui, percebendo que o preço, ele acertou de vender a 10, percebendo que o preço estava subindo, o contrato passa a não ser mais atraente para ele. Ele poderia fazer a operação inversa, vender 100 contratos de milho a futuros, ele faz a operação inversa, aqui no meio ele compra 100 contratos a futuro. Aí a posição dele pela Câmara de Compensação fica zerada. Estava vendido em 100, compra, faz a operação inversa, compra 100, o saldo dele é zero, não estava devendo mais nada. Ah, mas o que ele já pagou de ajuste diário para trás? Bom, o que já passou, passou, né? O que ele pode fazer é, se o preço continuar subindo, ele pode se beneficiar com a alta do preço e usufruir ou vender o seu produto dele pelo preço da época da safra, se a tendência for de alta. Ok? Espero que tenha ajudado um pouco. Vou combinar com vocês na próxima quarta-feira, que vai ser dia 26, no mesmo horário das 9 às 11, nós vamos fazer aquela aula online, tá? E espero que mais gente consiga acessar. Ok, pessoal? Muda aqui. Tá bom? Tchau, tchau, gente.